Nós estamos vivendo dias difíceis. Não só agora, eu creio que toda pessoa que decidiu viver o Evangelho, viver piedosamente em Cristo, sofrerão aflições, padecerão aflições, serão perseguidos. Jesus disse, no mundo passareis por aflições. Mas ele também disse, tem de bom ânimo, eu venci o mundo e vós vencereis. Aqui em Provérbios capítulo 4 está escrito assim, verso 20. Filho meu, atenta para as minhas palavras, as minhas razões, inclina o teu ouvido. Repete comigo assim, inclinar o ouvido para que o Senhor diz. Não é para o meu vizinho diz, não é para aquilo que o meu vizinho diz, não para aquilo que o meu pai diz, não para aquilo que minha esposa diz, não para aquilo que o presidente diz, não para aquilo que o jornal diz. Inclina os teus ouvidos para aquilo que o Senhor diz, amém? Não as deixes apartar-se dos teus olhos. Mais do que tudo, irmãos, mais do que a televisão, mais do que um filme, mais do que a conversa de um amigo, mais do que a opinião pública, mais do que tudo, os meus olhos devem estar atentos a essa palavra, amém? Não as deixe apartar-se dos teus olhos, guarda-as dentro do teu coração, pois são vida para os que as acham, e saúde para o seu corpo. Sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, pois dele procedem as saídas da vida. Diga comigo, guardar o meu coração. Aqui está escrito assim, sobre tudo que se deve fazer. Irmãos, aqui está escrito sobre tudo. Tudo. Se a palavra está dizendo tudo, irmãos, é porque é tudo. A coisa mais importante de toda a sua vida é guardar o teu coração. Não apartar dos teus olhos a palavra. Inclinar o teu ouvido para a palavra. Isso é a coisa mais importante que você deve fazer. Irmãos, e realmente eu tenho visto que não há coisa mais importante a fazer do que guardar o nosso coração. Porque no momento em que nós cremos em Jesus, e no momento em que nós começamos a crer no Evangelho, todos nós aqui passamos pelo primeiro amor. Pelo menos eu passei assim um amor apaixonante por Jesus. Eu conheci Jesus, eu tinha 17 anos. E eu literalmente me apaixonei por Jesus. Mesmo. E eu fiquei... Literalmente a palavra é essa, apaixonada por Jesus, empolgada com o Evangelho. Irmãos, e como eu falava de Jesus com empolgação, sabe? E quando eu estava assim numa rodinha de amigos, eu lembro que eu ainda estava no colegial, eu fazia ainda o 2º ano, como eu falava de Jesus, e no intervalo da escola eu pegava a minha Bíblia, reunia ali com os colegas, e eu falava de Jesus, e eu falava de Jesus como quem amava muito Jesus. E eu não queria o mundo, e eu ainda era uma adolescente de 17 anos. Então, amados, nós precisamos guardar o amor por Jesus. Porque eu também, irmãos, que aquele amor e aquela paixão por Jesus, Geraldo, sabe aquele primeiro momento, eu lembro quando o Geraldo se converteu, né? Geraldo bebia todas e aprontava todas. Ele era assim, acontecia uma bagunça na cidade, irmãos, era ele, certeza era ele. Né? Um dia puseram uma bomba na porta de uma mulher lá em Montes Belos. E a mulher, quando abriu a porta, a bomba explodiu. Quem tinha posto a bomba? Todo mundo sabia. Eram os filhos do seu Valdemar, Geraldo e companhia. E
Geraldo se converteu, que amor, que paixão por Jesus. Mas, amados, eu já percebi que nesses 23, 24 anos, nem sei, isso aconteceu comigo em 86. Em quantos anos? 24? Mas eu sou novinha ainda, gente, não preocupa não. Revelei quase tudo aqui, né? Que coisa. Então, eu percebi que nesses 24 anos, irmãos, quantas coisas aconteceram para roubar a minha fé. Se eu for contar para vocês aqui tudo que eu já passei, tudo que eu já ouvi, tudo que eu já vi, tudo que eu já sofri, talvez você nem precise passar o que eu já passei. Você só de ouvir já se escandaliza. Agora vá comigo aqui para Lucas, capítulo 17. Jesus diz algo aqui fantástico. Lucas capítulo 17. Quem achou, diga amém. Está escrito assim: disse Jesus aos discípulos: é impossível que não venham os escândalos. Quem disse isso, irmãos? Jesus, ele mesmo, o próprio. Mas ai daquele por quem vierem. Hoje, às vezes, quando a gente está assim, né, numa roda de irmãos, ou conversando, olha, você ficou sabendo, aquele pastor fulano, o que ele está fazendo? Ou às vezes você, nossa, você viu o ciclano que aconteceu? Olha, mas você viu o que tal igreja está fazendo? Olha, você viu aquele vídeo no YouTube? E um dia, um vídeo no YouTube de um líder de uma igreja no Brasil, irmãos, literalmente me fez chorar. E o Heber viu, estava eu e ele, eu chorei, irmãos. Quando eu vi um dos maiores líderes das maiores igrejas no Brasil discursando a favor do aborto. E todas as vezes que isso acontece na minha vida, irmãos, eu me lembro de Provérbios capítulo 4, de tudo que você deve guardar, Gleiva, guarda o teu coração. Porque está escrito, 1000 cairão à tua direita. Você quer? 1000 à tua esquerda, 10.000 à tua direita. Não sei se eu troquei aqui, se é 10.000 à direita e 1000 à esquerda. 1000 à tua esquerda e 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Então, irmãos, para mim hoje não importa se fulano está fazendo isso, se fulano está fazendo aquilo. Se homens de Deus hoje no Brasil estão se corrompendo, estão se vendendo, estão mercadejando a palavra de Deus, estão nos púlpitos em pecado, estão adulterando, estão em homossexualismo até. Não me importa, eu vou guardar a minha fé. Essa palavra, se amanhã nós tivermos que sermos presos, nós vamos ser, mas nós vamos guardar essa palavra no nosso coração. Aqui em Timóteo está escrito assim, 2 Timóteo diz assim, capítulo 3, abra sua Bíblia. Já está escrito, irmãos, nada do que está acontecendo hoje é novo. Eu quero te dizer, nada do que está acontecendo hoje no meio da igreja, eu não quero nem falar no meio dos ímpios, eu estou falando no meio da igreja, ou daquela que se diz igreja. Eu estou falando, irmãos, eu quero falar para vocês mesmo, porque o ímpio, irmãos, ele já está indo para o inferno. Mas mais difícil hoje para nós como cristãos suportarmos são aqueles que se dizem cristãos e não são. Já está escrito aqui, aqueles que se dizem judeus e não são, aqueles que se dizem do Senhor e não são, aqueles que se dizem do Senhor e estão numa prática homossexual. Que se dizem do Senhor e estão vendendo o Evangelho. Eu conheço
conheço muitos irmãos. Muitos. Outro dia eu fui em uma igreja em Brasília e o pastor disse assim para mim, olha, fulano, eu convidei fulano para vir ministrar aqui e ele cobrou 7.000 reais por uma noite aqui. Diga para o teu irmão, você está escandalizado? Fala para o teu irmão, não escandaliza não, porque é necessário o escândalo. Agora diga para a pessoa do seu lado, mas não deixa o escândalo te derrubar como aquele que você já está vendo derrubado. Muito pelo contrário, que o escândalo te motive a dizer, mas eu vou crer no Senhor, eu vou guardar o meu coração, eu vou guardar a minha fé, eu não vou ser daqueles que retrocedem, eu não vou ser daqueles que carregam o nome do Senhor e vivem no pecado, eu não vou ser desses. É necessário que venham os escândalos. E eles, irmãos, vão vir, e vão vir muito, porque nós estamos vivendo os últimos dias. E aqui está escrito assim, 2 Timóteo capítulo 3. Sabe, porém, isso. Nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis. Pois os homens serão amantes de si mesmos, gananciosos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos, sem afeição natural, irreconciliáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, atrevidos, orgulhosos, mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade. E o pior aqui, irmãos, do que o Espírito Santo está falando aqui em Timóteo, é quando ele diz assim, tendo aparência ainda de piedade. São traidores, são infiéis, são corruptos, são mentirosos. E tem ainda a aparência de piedade. E isso, irmãos, é o pior. Porque aquele que diz assim, olha, eu estou perdido mesmo, e estou mesmo. O duro é aquele que diz assim, eu sou crente, mas aqui mente. Aqui não paga. Isso, irmãos, é que é difícil, muitas vezes, de suportar, amém? Amém, irmãos? Continua lendo comigo. Que aprendem sempre, mas nunca podem chegar ao conhecimento da verdade. E como Janes e Jambres resistiram a Moisés, assim também esses resistem à verdade, sendo homens corruptos de entendimento e réprobos quanto à fé. Não irão, porém, avante, porque a todos será manifesta a sua insensatez. Verso 10, olha comigo o verso 10. Tu, porém, Timóteo, tens seguido de perto o meu ensino, procedimento, intenção, fé, longanimidade, amor, perseverança, perseguições, aflições, quais me aconteceram em Antioquia, Icônio e Listra. Quantas perseguições eu sofri. E o Senhor de todas me livrou. E na verdade, todos os que desejam viver piedosamente em Jesus Cristo padecerão. Eu quero dizer, irmãos, se você decidir ser de verdade, você vai sofrer perseguição. E vou te dizer uma coisa, hoje nós precisamos, irmãos, confessar a nossa fé. Os apóstolos, irmãos, eles foram presos por confessar a fé, eles foram presos por confessar Jesus, eles foram chamados de loucos. Eles tiveram seus bens espoliados pelo governo. Eles foram mortos porque eles diziam que criam em Jesus. Nós precisamos, irmãos, ser uma igreja que diz também o que pensa, que diz também o que crê. Essa semana eu cheguei e fui numa mostra aqui na Casa Cor. Quando eu já tinha ido estava na segunda vez ali. Quando eu entrei num ambiente, estava eu e a Karen. A Karen, mãe, você viu isso aqui? Eu tinha gostado tanto do ambiente, eu tinha achado lindo.
Eu tinha até comentado com uma pessoa, nossa, mas que lindo, né? Ficou tão bonito. Quando eu olhei, irmãos, publicamente, numa mostra pública, uma série assim de quadrinhos. Cara, você viu isso aqui? Quando eu olhei, irmãos, eu assustei. Foto, um monte de quadrinhos, devia ter uns 15 ou 20 quadrinhos assim, pequenininhos, assim, com fotos preto e branco. Literalmente, fotos pornográficas. Irmãos, literal. Mulheres nuas. E escrito uma frase embaixo, perdão, uma coisa sobre perdão. Eu fiquei tão indignada. Eu falei, meu Deus, não é isso, isso é um desrespeito. Eu me senti desrespeitada. Como cidadã brasileira. Como pessoa, como mãe, como vó, que daqui a pouco eu vou ser. E eu falei, não, eu não posso sair daqui sem falar nada. Eu não posso sair daqui sem falar nada. E aí, eu chamei a pessoa responsável pelo ambiente. E falei, quando eu fui chegando, eu falei, você que está responsável aqui, o decorador aqui, o arquiteto está aí? Ela falou, não, ele não está. Eu falei, você que é responsável? Ela disse sim, porque cada ambiente tem uma pessoa responsável em falar do ambiente. Ela veio assim alegrinha, né? Você gostou? O que você achou? Você gostou? Eu falei, detestei, odiei. E comecei a falar alto, porque tinha várias pessoas entrando e estava bem cheio lá, né? Sexta-noite é bem cheio. Eu falei, eu não gostei, eu detestei, achei um desrespeito. Aquelas fotos ali são fotos pornográficas. E é um absurdo, isso aqui é uma amostra pública. Mas ele quis, o que ela falou para mim? Ele quis quebrar o preconceito. Eu falei, se ele quer quebrar o preconceito, lá na casa dele, ele põe o que ele quiser. Isso aqui é uma coisa pública. Aí tinha uma senhora, bem senhora, entrando. Eu falei, aqui eu tenho uma senhora, aqui tem crianças, aqui tem jovens. E eu me senti desrespeitada por aquilo ali. Eu sou cidadã brasileira. E aquilo ali é uma amostra que quer acabar com a moralidade da nossa nação, do nosso país. E diga para esse arquiteto que eu não gostei, e eu ainda vou, na direção da Casa Cor, dizer que eu, como cidadã, não concordo com aquilo ali. Porque eles, queridos, eles fazem e publicam, e ainda fica bonito. E ainda é design. Você está entendendo? Peraí, eu não posso me calar. Você não pode. Porque, irmãos, eu creio na palavra. E eu tenho que manifestar a minha fé. Amém? Eu não posso engolir o mundo. Muito pelo contrário. Eu não sou do mundo. Eu não sou do mundo. Irmãos, nós temos que guardar a fé. Porque o mundo, irmãos, ele jaz no maligno. Está escrito em 1 João. Essa é a vitória que vence o mundo. A nossa fé. Irmãos, ou a nossa fé é verdadeira, irmãos. Ou então ela não vale nada. Abra sua Bíblia em Lucas, capítulo 7. Olha o que está escrito aqui em Lucas, capítulo 7. Irmãos, essa é uma palavra profética. E não sou eu que estou te dizendo isso, é o Espírito Santo. O Espírito Santo está preparando a igreja. E não é uma igreja que se intimida, não. É uma igreja que confessa a sua fé e vive a sua fé, custe o que custar. Nós precisamos aprender, irmãos, que a nossa fé depende eu, Jesus e a palavra, e mais ninguém. Aqui está escrito assim, Lucas capítulo 8. Jesus contou uma parábola sobre a semente. E Jesus disse o seguinte, ele disse que essa parábola era a principal parábola dos evangelhos. E ele diz assim, essa é a parábola, Lucas 8, 11. A semente é a palavra de Deus. Os que estão à beira do caminho são os que ouvem. Depois vem o diabo e tira-lhes do coração. E tira-lhes do coração a palavra, para que não se salvem crendo. Então o diabo, amado, é uma pessoa que vai vir e fazer tudo para roubar a sua fé. Deixa eu te dizer uma coisa. Você vai permanecer em Jesus se você tem uma fé mesmo e você luta por ela. Guarda o teu coração. Guarda. Paulo disse assim, olha, eu acabei a minha carreira, eu guardei a fé. Sabe por que que Paulo terminou a carreira dele, completou a carreira dele, foi preso, irmãos. Foi atolado num poço de fezes.
apanhou quarentena, 39 chibatadas nas costas, ele levou 3 vezes, né? 3 vezes fustigado com vara, ele disse. Naufrágio. Sabe por que um homem daquele está lá no céu? Porque ele guardou a fé. Ele disse para Timóteo, Timóteo, guardei a fé. Agora a coroa da justiça me aguarda. Quero te dizer que o diabo vai fazer tudo para te roubar. O diabo vai fazer tudo para roubar a semente, a palavra que está no teu coração. Ele vai chegar para você e te dizer assim, olha, esse filminho aí, o que tem? Olha, esse procedimento, essa mentirinha aí, todo mundo mente. Ah, um chequinho sem fundo, todo mundo dá. O diabo vai jogar sujo com você, porque ele quer negociar, ele quer te dar o mundo e roubar a sua fé. Não foi isso que ele propôs para Jesus? Olha aqui, Jesus, olha a glória desse mundo. Se você me adorar, eu te dou esses reinos. E eu vou te dizer que da mesma forma que o diabo propôs para Jesus glória do mundo, ele vai propor para você. Porque ele quer fazer de tudo para te dar a glória do mundo. Porque ele quer a sua fé. Ele quer roubar a sua fé. Continua lendo comigo, verso 13. Os que estão sob pedra são os que, ouvindo a palavra, recebem com alegria, mas como não tem raiz, apenas creem por algum tempo. E na hora da provação, se desviam. Diga comigo assim, todos nós somos provados, fomos provados, seremos provados. Aqui, segura aí, eu vou só ler um texto para você em Apocalipse. Só me ouve, porque eu ando rapidinho aqui. Apocalipse diz assim, Jesus disse para a igreja de Esmirna. O Senhor Jesus escreveu uma carta para a igreja de Esmirna e ele disse assim, não temas as coisas que estás para sofrer. Escutai, o diabo lançará alguns de vós na prisão. Irmãos, o diabo... Jesus estava dizendo, alguns de vocês aí na igreja vão ser lançados na prisão pelo diabo. Pensa. Para que sejais provados e tereis uma tribulação de 10 dias. Ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O que vencer, de modo algum sofrerá o dano da segunda morte. Jesus disse assim, olha, vocês temem os homens, vocês precisam temer a Deus. Porque Deus sim pode lançar a tua alma no inferno. Então, muitas vezes, irmãos, a gente teme o chefe. A gente teme a sociedade, a gente teme as pessoas, a gente teme os amigos, a gente teme as circunstâncias, mas a gente não teme a Deus. Irmãos, vamos guardar o nosso coração, vamos guardar a nossa fé. E está escrito aqui, o diabo vai colocar alguns na prisão. Muitas vezes, irmãos, nós passamos por tribulações. E tribulações que muitas vezes nós pensamos assim, Deus, o Senhor me abandonou? E aqui está escrito que aquilo vem para provar. Provar o quê? A fé. A nossa fé, ela é provada. E eu quero te dizer, guarda a sua fé. Um dos maiores motivos dos escândalos nas igrejas, porque as pessoas têm abandonado a fé. Elas dizem que são por causa de outras pessoas. E muitas pessoas perderam a fé por causa de outras pessoas. Sabe, irmãos, muitas pessoas já me feriram. Muitas pessoas já me escandalizaram. As pessoas que eu mais amei na minha vida, hoje não estão comigo. Pessoas que eu amei, pessoas que eu honrei. Pessoas que dormiram comigo, que comeram comigo, não estão comigo mais. Não estão nem falando bem de mim mais. Estão falando mal de mim. Que me importa? Eu vou guardar a minha fé. Eu vou guardar a minha fé. Eu vou cumprir a minha carreira. Se alguém não é fiel, eu vou ser fiel. Eu já contei para vocês aqui um dia, eu estava em São Paulo, numa reunião, e tinha um casal de pastores muito tristes, muito abatidos.
mas estavam extremamente abatidos. Eu não os conhecia, a primeira vez que eu estava vendo aquele casal ali na reunião. E no final da reunião, a Hebe me chamou, vamos conversar com aquele casal. Ele me contou, eles estão passando muita luta. E aí nós sentamos e ela começou a falar, né, do quanto eles tinham sido traídos por discípulos na própria igreja. Como a igreja, estavam feridíssimos, com irmãos da igreja. E ela disse assim para mim, olha, hoje nós chegamos aqui decididos a fechar a igreja. E quando ela disse aquilo para mim, a partir de hoje, eu vou abandonar o meu ministério e vou fechar a igreja. E eu perguntei para ela assim, por que você vai fechar a igreja e abandonar o seu ministério? Aí eu perguntei, você foi chamada por Jesus? Ela disse, fui. Por que você começou essa igreja? Jesus mandou você começar essa igreja, esse ministério? Sim. Eu falei, então eles foram infiéis, e porque eles foram infiéis, agora você vai ser infiel. Você vai estar agindo como eles. Porque Jesus não tem nada a ver com isso. E muitas vezes, irmãos, as pessoas, elas se escandalizam. Se escandalizam com a atitude de líderes. Se escandalizam com a atitude de irmãos. Quantas pessoas já saíram daqui porque, fulano me feriu, ciclano me feriu. Irmão, se eu vou falar de ferida, não tem espaço aqui, para mais ferida. Se cada um me feriu num lugar, eu quero te dizer uma coisa, que não tem mais lugar. Eu fui uma pessoa ferida em todos os lugares. Mas eu quero dizer para vocês, assim como o Senhor tem falado essa palavra no meu coração e me dito, Gleiva, guarda a tua fé. Guarda a tua fé. Guarda a tua fé, guarda o teu coração. Assim como você começou a me servir, termina. Porque quando eu comecei a servir Jesus, não foi homem que me chamou. Quando eu comecei a servir Jesus, não foi homem que me motivou. E não vai ser homem que vai continuar me motivando. Não é você que me motiva a servir Jesus. Você pode me xingar. Que me importa, Jesus me chamou. Jesus é o autor e o consumador da minha fé. Irmãos, está escrito aqui em Hebreus. Aqui em Hebreus está escrito assim, capítulo 12. Portanto, visto que nós também estamos rodeados de tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia. Corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Olhando firmemente para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Ele tem que ser o seu motivo, ele tem que ser o seu alvo, ele tem que ser aquele que te motiva, ele é o seu modelo, ele é o seu salvador. Quem me salvou não foi você, foi ele. Quem me redimiu foi ele, e o meu socorro, se você não me socorrer, que me importa, ele é o meu socorro. Tem pessoas que se escandalizam, abandonam a fé, porque fulano não me socorreu. Paulo disse aqui, irmãos, olha aqui, isso não aconteceu só com você não. Aqui em Timóteo está escrito assim, 1 Timóteo ou 2 Timóteo, não sei, vamos ver aqui, 2 Timóteo capítulo 4, o apóstolo Paulo diz assim, capítulo 4, verso 9. Procura ter comigo depressa, porque Demas me abandonou. Sabe quem era Demas? Discípulo de Paulo. Demas me abandonou. Fala para o teu irmão, se alguém por aí te abandonou, filho, fica tranquilo, isso aconteceu com Deus. Aconteceu com Jesus, aconteceu com Moisés, aconteceu com Davi. Davi, o próprio filho dele, se levantou contra ele. O filho dele. Jesus foi chamado de Belzebu. Jesus foi caluniado. Jesus foi amaldiçoado. E Paulo diz, Demas me abandonou, amando o presente século. Olha aqui o que diz no verso
verso 16. Paulo passou uma luta muito grande em Roma. Vocês sabem disso. Ele passou pelo naufrágio. E depois, quando ele chegou em Roma, ele teve que, foi preso e... Vocês sabem toda a situação que o apóstolo Paulo teve. E aí ele diz assim, 16. Ninguém me assistiu na minha primeira defesa. Antes, todos me desampararão. Diga para o teu irmão, todos. O apóstolo Paulo, sabe quantos discípulos ele tinha? Quantas igrejas aquele homem tinha? E quando foi no momento da luta, no momento da guerra, no momento da dor, ele mesmo disse, todos me desampararam. E aí ele diz assim, que isso não lhe seja imputado. Verso 17. Mas o Senhor me assistiu e me fortaleceu, para que por mim fosse cumprida a pregação, e a ouvissem todos os gentios, e fiquei livre da boca do leão. E o Senhor me livrará de toda obra má, e me levará salvo para o seu reino celestial, a quem seja glória para todo sempre. O que o apóstolo Paulo quis dizer é o seguinte, não me importa se não me defenderam, se não me honraram, não me importa, todos me abandonaram e me desampararam, mas o Senhor foi comigo, o Senhor me honrou, o Senhor me guardou, o Senhor me ajudou, Ele me defendeu, e Ele vai guardar minha fé, e Ele vai me levar para o céu. Diga para o teu irmão, ninguém merece que você perca o céu por causa dele. Diga para o teu irmão, tira o olho do teu vizinho, olha para o autor e consumador da sua fé. Irmãos, muitas vezes eu ouço coisas que eu penso, meu Deus, não é possível que isso esteja acontecendo na igreja. E aí eu me lembro de Timóteo. Nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis. Muitos apostatarão da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores. Mas diga para o teu irmão, você não dê ouvido ao diabo. Não deixa o diabo roubar a tua fé. Não deixa nada roubar a tua fé. Ainda que todos se escandalizem. Ainda que todos se desviem. Ainda que todos te desamparem. Te decepcionem. Te frustrem. Te abandonem. O teu Salvador, Ele não te deixou, Ele não vai te deixar, Ele não vai te desamparar, Ele vai te socorrer, Ele é o teu auxílio, Ele é a tua fortaleza, Ele é o teu curador. Querido, olha firmemente para Ele, olha firmemente para Ele, que eu quero te dizer, que se você começar a dar ouvidos para o que as pessoas dizem, se você começar a dar ouvido para o que a televisão diz, se você começar a ouvir, se você começar a ver o mundo, que o mundo diz, ou até mesmo dentro da própria igreja, quero te dizer, você vai perder sua fé. E a única maneira de você guardar sua fé é guardar essa palavra no seu coração. Quando alguém te disser, olha, mas Deus permitiu isso na tua vida, Deus permitiu isso, olha, você vai dizer, está escrito, Ele é minha rocha, Ele é meu Salvador. Irmão Jó disse assim, está escrito que em tudo, em todas aquelas coisas, Jó não pecou. Passou tudo aquilo e não pecou. Irmão, estar na bênção e na bonança é muito fácil. Mas quando o diabo se levanta, quando vem a provação e a tribulação, ou a decepção, ou a guerra, como nós somos tendentes a desacreditar da palavra. Por isso Jesus falou na parábola da semente, que as provações e tribulações muitas vezes fazem a semente morrer. E muitas vezes, muitas situações que ocorrem na nossa vida, elas trabalham para endurecer o nosso coração. Diga para o teu irmão, fica em Jesus. Fica nele. Fica nele. E quero te dizer, o que nós passamos hoje não é novidade. O que nós vemos hoje, Geraldo, não é novidade. Não é novidade.
Mas, amados, vamos para o céu. Diga para a pessoa do teu lado, vá para o céu. Vá para o céu. Guarda. Guarda. Jesus disse, sabe, a fascinação das riquezas, o mundo, sufocam a semente. Cuidado. Deixa eu te dizer que a coisa mais importante na tua vida, sabe, não seja dinheiro, não seja nenhuma posição social, não seja pessoas, que não seja nada, irmãos, além de Jesus e da palavra dele. Porque você fazendo isso, você vai garantir a sua chegada lá no céu, aquele lugarzinho que o Senhor já preparou para você. Não abre mão dele, não. Abraça sua Bíblia e fica de pé. E diga assim, não abre mão não. Diga para esse amado, querido aí do teu lado. Fala, querido, você pode falhar, mas Jesus é infalível. Eu já falhei muito. Pessoas falharam muito comigo. Mas Jesus nunca falhou comigo. Amém?